Bom, vamos lá. Essa aqui é uma aula, né, de introdução ao artesanato em bambu. Vamos falar um pouco sobre o artesanato, começando pela biologia da planta, os cortes do colmo, a divisão dos colmos. Vamos ver um pouco sobre o tratamento, né, por cima, e os tipos de objetos que podemos obter a partir do bambu. Bom, quanto à biologia, né, nós podemos aqui encontrar em Manaus algumas espécies comuns, como o bambusa vulgaris, né, que tem nos arredores, é um bambu ornamental. Tem a variedade vulgaris, que é a verde, e vulgaris vittata, né, que é o amarelo. Aqui também podemos encontrar em Manaus o Dendrocalamus aspera, conhecido como bambu gigante ou bambu balde, e o guado angustifolia, que é considerado o bambu gigante da América do Sul. Outras variedades, né, que não encontrei aqui em Manaus, né, mas eles existem, são a família Philostax, né, que eles são os bambus alastrantes. Tem o Nigra, que ele é preto, e o Edulis, que é o famoso bambu moçô, muito usado para a alimentação, né, da alimentação tirada do broto. E também ele é usado também. Vamos ver um pouco sobre a biologia da planta. Aqui, a vara do bambu nós chamamos de colmo, né? Entre um nó e o outro do colmo, a gente chama de entrenó. Aí dentro do nó, nós podemos encontrar o diafragma por dentro, né? A parte oca nós chamamos de cavidade, que fica entre um nó e o outro. E a parte externa nós chamamos de parede. Aí o início, né, da brotação chamamos de broto, né? Aí quando ele brota, ele forma uma casca no começo. Ele se eleva com uma casca, nós chamamos ele de bainha ou folhas caulinares. A seguir nós podemos ver os ramos, né, as folhas e a parte subterrânea que são os rizomas. Bom, quanto aos rizomas, nós temos basicamente dois tipos de rizomas, que são os paquimorfos e os leptomorfos. Os leptomorfos, eles são aqueles bambus chamados invasivos. Ele se caracteriza porque ele vai brotando, né, novos colmos em linha reta normalmente. Ele solta assim a cada metro mais ou menos uma nova vara, né, ou um novo colmo. Já os paquimorfos, eles formam touceiras. Geralmente essas touceiras são redondas e eles podem ter distâncias diferentes entre uma vara e outra. Dependendo da espécie, essa protação ela tem uma distância que a gente chama de pescoço, né? Então, por exemplo, a variedade guádua angustifolia, ele tem um pescoço longo. Já o Bambusa vulgaris, ele tem um pescoço médio. E o Dendrocalamus tem um pescoço curto. Então, os pescoços curtos, né, eles tendem a nascer varas muito próximas uma das outras, né? Bom, quanto aos cortes, dependendo da idade, eles podem ter utilidades diferentes, né? Então, no primeiro ano, ele pode servir para alimentação. Já a partir de 1 ano a 3 anos, ele já ganhou um pouco mais de resistência mecânica e também eles são relativamente flexíveis ainda, né? Então, são usados bastante para artesanato. Quando ele atinge mais de 3 anos, eles já estão relativamente rígidos, eles podem ser usados para objetos mais estruturais que precisam de rigidez. O corte do como, né? Ele deve ser feito de acordo com a idade, mas precisamos saber em que idade, né, que aquele como está, né? Então a primeira fase, né, é do broto, e aí depois ele já começa a crescer com, aqui nós podemos ver o como do bambu com a folha caulinar aqui, né? Enquanto está com essa folha caulinar, significa que ele ainda está muito novo, né? Está com menos de 1 ano. A partir de 1 ano ele já começa a soltar essas folhas caulinares e começa o surgimento de galhos. Mas eles mantêm essa cor mais vibrante, né?
sem manchas brancas. Geralmente tem mancha preta ainda, né, nos primeiros anos. Aí a partir do terceiro ano ele já começa a formar manchas brancas e quando você bate você percebe que ele já está com uma certa resistência mecânica. Em relação à qualidade, né? Como é que chama a caracterização? Um colmo de bambu, ou uma vara, né? Ele pode ser caracterizado em base, meio e topo. Então a base, geralmente, eles caracterizam por diâmetros um pouco maiores, né, que o restante do colmo, e a distância entre nós mais curtos. O meio do colmo, ele tem uma distância mais uniforme, né? E ele mantém um diâmetro relativamente igual, né, nesse trecho. E a parte do topo é quando ele começa a diminuir esse diâmetro, você percebe que ele já começa a ter uma redução do diâmetro, né, até a ponta. Quanto à colheita, né, ideal é que se obedeça às fases da lua. A colheita é recomendada ser feita na fase minguante, porque é uma fase em que as plantas recolhem os seus amidos, né? E com isso você vai ter menos ataque de fungos e insetos, né? E de preferência que ele seja colhido, né, em época de estiagem. Bom, aqui nós temos algumas características de como os insetos fazem. Esses furinhos aqui são muito comuns no Amazonas por ataque de inseto. Ele bota esses furinhos minúsculos, né, nas paredes e ele começa a soltar esse pozinho branco, né? E aqui do lado nós vemos os fungos, né, com a deterioração da madeira. A divisão dos colmos em taliscas, né, eles são feitos através de uma faca radial, tá? Mas eles podem ser feitos através de facões também. Mas a faca de radial, né, é considerado o ideal para você e mais produtivo para a obtenção das taliscas. Aqui nós temos uma máquina para obtenção das tiras, né? Essa aqui é uma máquina manual e ele facilita muito para quem tem dificuldade de obtenção dessas tiras, né? As tiras obtidas devem ter uma largura de entre 6 a 15 milímetros e uma espessura de 0,3 a 1 milímetro. Os comprimentos vão de acordo com a necessidade. Os tratamentos de preservativos, né, eles são vários, né? Aqui eu não pretendo esgotar, né, as variedades, mas tem o tratamento a fogo, né, que é bastante praticado, né, para o bambu. A pressão não é muito, né, praticado, mas tem gente que faz. O de imersão pode ser em água corrente, né, ou em solução de bórax mais ácido bórico, ou substituindo pelo octaborato, né. Tem também o tratamento por aspersão, quando você já está com ele montado, né, e não fez o tratamento, você pode fazer uma aspersão, né. E tem um tratamento por cozimento com uma solução preservativa. Bom, cada um tipo de tratamento ele vai dar uma vida útil diferente, né? De acordo com a qualidade do tratamento que você conseguiu dar a esse bambu, né? Bom, aqui nós temos alguns produtos que podem ser obtidos a partir do corte do bambu, né? Dos colmos, como colheres, né? Copos. Aqui nós temos objetos a partir da montagem de colmos. E aqui nós temos alguns trançados que podem ser feitos com o bambu, né? Aqui não pretendo esgotar, né, o assunto também, porque os trançados são quase que infinitos, porque todo dia uma pessoa inventa, né, um trançado novo, mas esses daqui são os clássicos, né? Aqui nós temos o trançado hexagonal, octagonal, né? E alguns produtos obtidos, né? Do trançado circular e o trançado quadrado, né? Também. Olá pessoal, isso daqui é uma pequena aula sobre o bambu, né, que eu preparei para dar as primeiras noções para quem nunca teve contato mais profundo, né, com esse material. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de apresentar, né, a ementa do curso.
A gente vai tratar aqui, né, nesse escopo, basicamente, primeiramente sobre a biologia da planta, né, que tipo de espécie que existe e a caracterização, né, quanto à maturidade, né. Aí depois nós vamos ver como é que são feitos os cortes dos colmos, né, ou varas, e para que serve, né, cada parte ou cada idade, né, de colmo. Depois nós vamos ver sobre a divisão dos colmos, como é que eles podem ser obtidos. A seguir vamos ver alguns tipos de tratamento preservativo para fins de artesanato e também para móveis, né, que podem ser usados. A seguir nós vamos ver alguns exemplos de objetos que são feitos a partir do corte, né, do colmo e a montagem. E por fim vamos encerrar mostrando alguns tipos de tecelagem, né, para fazer as tramas de bambu para obtenção de produtos, né? Bom, vamos ver primeiramente sobre a biologia da planta, né? Essas são algumas das espécies que nós podemos encontrar aqui em Manaus, né? O Dendrocalamus asper, considerado o bambu gigante, né? O bambu balde, e também o guada angustifolia, que é considerado o gigante da América do Sul. Aqui nós temos o Philostax nigra, né? E também temos o Philostax edulis, né? O nigra, né, eu quis mostrar aqui que tem bambu de cores diferentes, no caso esse aqui é preto, né? E o edulis, ele é um tipo de bambu alastrante, é muito apreciado para alimentação e para construção civil porque ele tem varas mais retas, né? Nós temos também aqui muito comum, né, o Bambusa vulgaris e o vulgaris variedade vitata, né, que é o amarelo. Esses dois são os mais comuns encontrados em Manaus, né? Em relação à caracterização, né, da planta, vamos aqui detalhar um pouquinho mais, né, como é que se chamam os nomes, né, das partes desse bambu. O colmo é o que nós chamamos de vara. Tem uma camada aqui que divide entre uma parte e outra que compõe o nó. Dentro do nó, né, nós temos o diafragma. A parte externa, né, do bambu, que é a casca, nós chamamos de paredes, né? E a parte oca nós chamamos de cavidade. E essa divisão, né, entre uma cavidade e outra, que são os entrenós, né, nós chamamos de nó, né? E a parte de baixo, né, que é a parte da brotação, certo? Bom, nós podemos ver aqui o enraizamento e a seção, né, dividida de um bambu. Bom, ainda nós temos aqui os galhos, né, que são chamados de ramos, e as folhas, né, que dão nos ramos. Os bambus mais novos, com menos de um ano, é comum nós identificarmos as bainhas, né, ou chamado também de folhas caulinares. Então, essas bainhas, no primeiro estágio, né, eles nascem junto com o bambu e depois eles soltam isso aqui para dar lugar aos ramos, né? E aí quando começa a surgir, né, o bambu, a primeira parte é a fase da brotação, né? Então depois ele passa a ter colocar alguns ramos, né? Depois mais adiante ele começa a soltar folhas. E na parte subterrânea nós podemos ver o rizoma. Bom, nós temos três tipos de rizomas, né? O rizoma paquimorfo, né, que a gente chama de entouceirante. Nós podemos ter, eles são considerados não invasivos, né, porque eles ficam confinados naquela touceira, né? Geralmente eles formam touceiras circulares. Ele também tem dependendo da espécie, a distância entre uma brotação de rizoma e o outro, né, do rizoma, então ele tem distâncias diferentes, nós chamamos isso de pescoço, né? Esse pescoço
ele pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo. No caso, por exemplo, do Dendrocalamus asper, né, ele tem um pescoço curto. Já o Bambusa vulgaris, ele tem um pescoço médio. E já o guádua, né, a família do guádua, ele tem um pescoço longo, né, e por isso ele é também chamado de semi-entouceirante, né. Então, agora nós temos também uma outra forma, né, que são os leptomorfos, né, que a gente chama. São aqueles bambus alastrantes, ao invés de fazer touceiras redondas, eles formam linhas retas. Então a raiz dela, ela avança linearmente e a cada metro mais ou menos ele vai soltando, né, brotos novos, né? Então é uma das características que ele solta brotos em forma linear, né, em forma de linha, e um espaçamento, né, de mais ou menos 1 metro a cada metro ele solta essas brotações. Bom, quanto aos cortes do como, nós podemos identificar aqui vários tipos de utilidade, né? Então, com menos de 30 dias, ele pode ser usado para alimentação humana, né? E tem algumas pessoas que também fazem formas para obtenção de bambus quadrados em outros formatos. Então, eles colocam essa forma durante a brotação para que o colmo do bambu ele cresça, né, confinado nesse formato. E aí quando ele amadurece, você consegue obter, né, bambus de formatos diferentes do redondo. De 6 meses a 1 ano, né, ele já começa a ter outras serventias, né? Mas a cestaria ele geralmente é feita a partir de 1 ano a 3 anos, né? Onde ele já tem uma certa resistência mecânica, né? E ele também é relativamente maleável. Então aqui nós podemos ver, né, a esterilha e as divisões, né, em talas, né, ou fitas, né. E aí o bambu maduro, que é a partir de 3 anos, ele já tem uma resistência mecânica maior, né, e ele pode ser usado para outras finalidades estruturais. Quanto à identificação da idade, a primeira fase, né, dos primeiros 6 meses, nós podemos ver a brotação do broto, né, do bambu. E depois nós temos aqui já a obtenção de colmos ou varas, né? As varas, no primeiro ano, é comum a gente identificar o quê? Essa casquinha, né? Que nós chamamos de quê? Nós chamamos aqui de... Cadê? Nós chamamos aqui de bainha, né? Então, as bainhas, elas são características de bambus relativamente novos, né? Então, são bebês ainda. Aí a seguir, nós podemos identificar que os bambus começam a soltar os galhos, né? E aí eles já tem mais de 1 ano. Mas você percebe que ainda tem a mancha escura, né, das bainhas, mostrando que eles estão relativamente novos ainda. E aí a partir daí, a partir de 1 ano, 2 anos, você percebe uma cor mais vibrante, mas com uma característica de já fase adulta dela, né? E aí ela começa a aparecer esse esbranquiçado, demonstrando que ele já tem de 2 anos ou mais, né? E a partir de 3 anos ou 4 anos você começa a ver pigmentações esbranquiçadas, né? Com pigmentos. E quando você bate ele com a mão, você percebe que o barulho dele também ele é mais oco, mais sólido, né? Com o tempo você acaba conseguindo identificar isso. Bom, quanto aos cortes, né, então, de um colmo, ele pode ser dividido em 3 partes. É comum a gente dividir o bambu em base, meio e topo, né? E como é que é feita essa identificação, né? Através do diâmetro e da distância entre nós. Geralmente a base ele tem um diâmetro maior e a distância entre nós é curto. A parte do meio ele tem uma distância entre nós mais estabilizadas e o diâmetro constante, relativamente constante, né?
E o topo, ele começa a formar um afunilamento, né? Então ele tem uma boa variação de diâmetro e distância entre nós. Então ele passa a ficar com uma irregularidade. Cada parte desse bambu, né, a base, meio e topo, ele pode ser utilizado para diferentes finalidades. Bom, em relação à colheita do bambu, né, ele também é ideal que ele obedeça às fases da lua, né? A fase ideal da lua para a colheita do como do bambu é na lua minguante, porque ele recolhe, né, os amidos, né, e evitando a proliferação de insetos, né, que ataque o como. E de preferência, né, se possível, evitar a época de chuva, né, para a colheita. Bom, aqui nós temos alguns insetos, né, que podem atacar. É muito comum você ver pequenos, minúsculos furinhos assim no colmo e com um pozinho branco, né, soltando. Isso aí é uma identificação de que ele foi atacado por um inseto, né, e esse inseto ele fura a parte externa, mas ele come toda a parte interna, né, do bambu. Nós podemos ver outra situação também de mofo e de fungo, né, que ele enfraquece a resistência das tiras, né, do bambu, das paredes. Essas tiras elas podem ser obtidas de várias formas, né? O mais comum por aí é que se faça um instrumento de partir, né, as ripas usando essa faca radial, né? Tem de várias partes, tem faca de 3, 4, 5, 6, até 12 você vai encontrar, né? Aqui nós temos figura com 15, né? Dependendo do diâmetro do como e da largura da tira que você quer obter, né? Obviamente que quanto mais divisões, né, você precisa fazer mais esforço para fazer a divisão. Aqui nós temos uma máquina para fazer as tiras, tá? Depois que você obtém as taliscas, né, do bambu, você pode usar essa máquina manual ou tirar manualmente através de uma faca, né? E essas tiras, geralmente eles têm de 6 a 15 milímetros de largura por 0,3 a no máximo 1 milímetro, né, de espessura. Os comprimentos vão de acordo com a sua necessidade, né? Quanto ao tratamento preservativo, eles podem ser vários, né? É muito comum, né, a gente encontrar o tratamento a fogo, a pressão, né, o boucherie, ele não é muito comum, né? Porque ele é um processo mais complicado e não é, não é acessível, né, para a comunidade assim que faz artesanato, né? A imersão, né, que pode ser feita em água corrente, em solução de bórax com ácido bórico ou octaborato de sódio, né? Mas tem outras variações também de tratamento químico. Ele também pode ser feito com aspersão, né, de solução preservativa ou cozimento com solução preservativa. Bom, aqui nós vemos alguns produtos que são obtidos a partir do corte, né, do como do bambu, como colher, copo, né? Aqui nós temos objetos que são feitos na montagem de comos, né, de parte de comos, como cadeira, mesa, estante. Aqui nós temos alguns tipos de trançados que nós podemos fazer com bambu para obtenção de vários tipos de objetos. Aqui nós temos um cesto, né, quadrado. Esse aqui também alguns outros trançados, como o trançado hexagonal, octagonal, né? Esse daqui é um trançado circular também, né, para obtenção de cestos redondos. E temos alguns objetos aqui. E é isso.